Olá, sejam bem-vindos à aula sobre conhecendo as ferramentas do seu trabalho. Preparado? Vamos abrir agora a nossa caixinha de ferramentas mais uma vez e agora falar sobre algumas ferramentas de hard skill, não sobre soft. Quais são algumas ferramentas? Design Think é uma metodologia, uma ferramenta muito utilizada, bem famosinha. Muitos falam, você tem conhecimento sobre Design Think? Algumas pessoas dizem, mas na verdade não. Ou então tem, mas utilizou em algum projeto, mas não conhece muito bem o que é. O que é o Design Thinking em si? É essa metodologia aqui. Eu trouxe aqui esse esqueminha para mostrar como é que ela funciona. Então, o que ela tem como princípio? Empatia. O X é a primeira habilidade que eu diria que é importante você ter se você quer se tornar um UX, é empatia, de se colocar no lugar do outro e deixar de lado o seu gosto pessoal, a sua paixão pela solução que você foca e o seu ego de desenvolver alguma coisa, e a empatia, se colocar no lugar do outro. Será que meu projeto, meu produto está realmente resolvendo o problema que eu me prontifiquei a desenvolver? Será que é isso mesmo que o público quer? Então, saber fazer essa análise é o primeiro ponto para ser um X eficiente. Tem muitos UX que se pegam e se deixam levar pelo ego. Empatia, definição, ideação, prototipação e teste. Isso é o Design Thinking. É a metodologia do Design Thinking. É uma abordagem centrada no usuário que ajuda a entender as necessidades dos usuários e criar soluções que atendem às suas necessidades. E esse é um breve resumo do que você funciona. Tem essa metodologia, tem a metodologia do Double Diamond. Tem muitas pessoas que utilizam a metodologia Double Diamond utilizando os conceitos do Design Thinking. Então, tem alguns híbridos, né? Mas, agora, se perguntar, você já sabe. É uma metodologia. Mapa de empatia. Uma das ferramentas mais importantes para você conhecer para quem de fato você vai desenvolver, quem é o usuário final, normalmente. Uma ferramenta que te ajuda a entender o comportamento, as emoções, os pensamentos que os usuários em relação ao produto e serviço. Então, qual é o nome? Tá um nome fictício ou um nome de uma pessoa que foi passear, uma pessoa que foi passear a tua persona. Então, o nome, a idade, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela escuta, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, quais são suas dores, quais são os ganhos que ela terá ao utilizar de fato o seu projeto, o seu produto. Isso aqui é um exemplo do que é uma mapa de empatia. Teste de usabilidade, que já ouvi falar, o famoso teste de usabilidade, que já ouvi falar inúmeras vezes nas aulas passadas e também no mercado. Em muitos artigos você pega sites, vídeos no YouTube, cursos, falam sobre esse famoso teste de usabilidade. E aqui eu trouxe um modelo para demonstrar de maneira visual o que é de fato. Então, é uma técnica que permite avaliar o desempenho do usuário em relação a uma interface, coletando dados e feedbacks para identificar pontos de melhoria. Dá para fazer um teste de usabilidade colocando um celular, um computador na frente do usuário e você apenas anotar presencialmente esse comportamento. Dá para você pedir entrar numa reunião virtual, como eu fiz durante o período da pandemia. Eu chamava para um Zoom o cliente, um por um. Então, marcava um horário na agenda, pegava o público, a pessoa A, chamava para essa reunião, compartilhava o link do Figma, a pessoa ia executar a primeira ação, executava, eu gravava, depois pedia a atividade 2, ela executava, quanto tempo ela precisasse para executar as tarefas, e depois disso eu compilava os dados para ver quanto tempo, e ainda dava um formulário para a pessoa avaliar quanto foi fácil para ela executar as tarefas. Porque às vezes, por que é importante você gravar o teste de usabilidade? Porque muitas vezes a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma não é a mesma do que de fato aconteceu. Então, essa é uma dica, um pulo do gato que eu estou dando para um teste
com eficiência, principalmente no formato remoto. Então, resultado do teste: nível de criticidade. Normalmente tem uma tarefa média, uma tarefa baixa e uma tarefa muito importante que a pessoa tem que executar. Então, acesse, por exemplo, aqui o exemplo: acesse a área de pedidos e criar um novo pedido. Isso é uma tarefa. Após concluir o pedido, acesse a lista de pedidos. Melhoria: isso aqui é o que você preenche para mostrar para o seu stakeholder depois do teste desenvolvido. O que precisa ser feito e foi percebido que o cliente não conseguiu executar. Talvez visualizar o produto em estoque, uma coisa que o cliente provavelmente sente falta, download de uma nota fiscal, informar a matriz e a filial e o armazém. Daí aqui traz algumas notas. Análise heurística. O que é uma análise heurística? É uma técnica de avaliação da usabilidade que permite identificar os principais problemas de usabilidade de um produto ou serviço, normalmente um produto já empregado no mercado. Então, entender o que precisa para você uma análise heurística, entender os usuários que vão utilizar, compreender o modelo de negócio, definir um método de análise, executar a análise, apresentar os resultados por meio de métricas e definir um fluxo de negócio do negócio. Teste AB. O que é um teste AB? Por que é importante você ter essa ferramenta na sua caixinha de ferramentas? É uma técnica que permite comparar duas ou mais versões de um produto ou serviço para determinar qual é a mais eficaz para atender às necessidades do usuário. Então, por exemplo, utilizar um botão ou um componente de uma determinada cor e o outro numa outra cor, ou fazer uma hierarquia visual um pouco diferenciada, em vez de colocar em formato de lista, colocar no formato de coluna, ou formato de cards ou formato de lista. Isso são testes que dá para fazer e ver se faz sentido ou não, qual que faz mais sentido para o público em si. Prototipação é a coisa que você faz mais fazer, principalmente se você quer estudar UX designer ou white designer. Então, é uma técnica para criar modelos que permitem testar e validar ideias e conceitos antes de implementá-los de forma definitiva, antes de mandar para o seu desenvolvedor. Então, isso é o que faz normalmente só um X sem programar. É fazer um wireframe de um desenho de tela, um wireframe de baixa fidelidade, baixíssima fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. Frameworks Designer. Como Bootstrap, Material Designer, Foundation, Flutter, entre outros, que oferece um conjunto de padrões e componentes diretrizes de designer para agilizar e padronizar o processo de design. Às vezes, principalmente projetos que não têm muito tempo, muitos recursos, ou até quando tem, mas quer agilizar seu processo, eles utilizam o framework de design como parte para você não precisar desenvolver do completo zero os componentes. Assim, você fica apenas com o desenvolvimento de adequar esses componentes para o seu projeto em si, para a identidade da marca, do produto em si, e fazer uma indexação do conteúdo. Utilizar esses frameworks ajuda bastante a agilizar o seu processo. Um que está muito em alta hoje em dia é o Flutter. Eu recomendo muito pesquisar. E o Material Design também é muito conhecido. O Bootstrap é um favoritaço do pessoal de desenvolvimento. Ferramentas de designer, como Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, Marvel. Marvel normalmente era o primeiro projeto que você utiliza no X, os primeiros UXs fizeram no Marvel, que é uma ferramenta um pouco mais básica. Mas hoje em dia, o grande favorito de todo mundo é o Figma. O Sketch ele é muito limitado a iOS e MacBook. Adobe XD ele ficou um pouquinho de lado porque ele não tem a parte de colaboração online que o Figma tem. E principalmente com a pandemia, o Figma acabou sendo o favorito
das empresas e dos designers primeiramente. Então, ele permite criar designs de interface, protótipos e fluxos do usuário. Aqui temos a tela do Figma. O Figma de desenvolvimento de tela e o Figma para apresentação de projetos, como o que eu estou nesse exato momento, que é o Figma Jam. Essas são algumas ferramentas que eu recomendo você aprender e começar a pesquisar, porque são cruciais e são bem importantes você ter na sua caixinha de ferramentas. Espero você na próxima aula.